Então, gente, eu estou aqui agora com o Rodrigo Garcia, que é o elo dessa gravadora, desse movimento, dessa tribo, que é o Porangareté. Tá certo o nome? Porangareté é um nome difícil, né? Boa. E o Rodrigo, coincidentemente, ele é o produtor do meu primeiro disco, o Ioiô. E eu tenho o maior prazer de te receber aqui. E você trazendo essa rapaziada aqui, foi bom demais. Pô, Nelson, Rodrigo, maravilha, cara. Muito obrigado pelo convite aí. Muito bacana esse encontro. Como você falou, o teu disco foi uma experiência maravilhosa que eu tive assim. A gente vai lembrando as histórias aí, né? E, pô, foi em 90... Eu te conheci em 92, né? A gente se conheceu. Disco de 93, é isso? Disco de 93. Foi o meu começo também, na minha vida de música, assim, né? O primeiro disco é uma coisa muito louca, porque o primeiro disco é um disco onde você bota aquelas coisas que você veio meio que acumulando durante a sua vida, né? De repente pinta aquela oportunidade de fazer um disco, aí você bota aquelas coisas todas, né? E aquele meu primeiro disco é um disco que eu gosto muito desse disco, cara. É uma reunião muito bacana, né? Como agora há pouco o Chico também estava falando, ele tinha essa coisa de ter uma porção de pessoas legais envolvidas. Só amigo. E os convidados especiais muito bacanas também. Acabou que o disco tem uma força e as composições são muito boas, né? Foi o que... Eu que tinha, assim, eu conheci você, cara, através do Tatá Spala, que a Cássia gravou uma música dele no segundo disco. Aí eu fui no teu show no Jazz Mania. Sabe que a filha dele, a Bel Spala, sim, tá cantando, sim, super bonito, bacana demais. Tô sabendo também. E aí, quando eu te conheci, cara, depois eu entrei em contato com você, eu me lembro até dessa situação, de como que a gente resolveu trabalhar junto, assim, foi uma coisa meio... Então conta. Meio maluca também, eu porque lembro, meio... Pois é. Qualquer coisa. Eu acho que tipo assim, eu te procurei e falei assim, aí, cara, eu queria conversar com você aí, de repente te ajudar na produção. Aí você, um dia você me ligou, pô, vem, vamos bater aquele papo aí, quem sabe a gente faz alguma coisa junto, né? E pra mim eu tava, como se eu estivesse descobrindo também o que era ser um produtor, né? Não tinha noção exata do que você vai fazer. O fato é que a gente começou uma parceria ali nos shows, né? Com a galera toda, com o Rodolfo e a Mileto. Eu comecei a te ajudar na produção dos ensaios e a divulgar o show, e a gente fazia uma mala direta, né? Cara, naquela época era muito louco, né? Porque a gente fazia um xerox, assim, botava no correio. Botava no correio, né, cara? Que loucura, né? Aí um xerox colorido, né? Que você até lembrou, fazia no escritório da empresa do meu pai, um xerox que ficava um folhetinho bonitinho, assim. Eles detonava o toner lá. Detonava a cor. Foi uma coisa incrível, assim, porque foi como meu começo, assim, de trabalho, que depois de um tempo que eu passei, que eu fui tocar com a Cássia, depois que a gente até ficou amigo durante um tempão, em 97 eu comecei a tocar com ela e fiz alguns trabalhos, assim, esporádicos, né? Não fiquei tocando direto, assim, na banda. Você fez aquele show do violões? Eu fiz o Veneno Vivo, gravei um disco que ela começou a fazer uma turnê do show referente ao disco do Cazuza, de estúdio. Aí esse disco, nesse show, ela botou uma música flamenca, que a gente escutava junto, que era como se fosse assim, uma primeira interferência assim, direta minha, né? No trabalho da Cássia. Ela resolveu botar essa música no show e me chamou pra tocar. Aí daí a gente fez muita coisa bacana. Eu tocava o set acústico, que eram 3 músicas no violão. Depois ela montou um trabalho paralelo que foi o Quadrúpede. Foi uma entre-safra, eu, Lanlan Valtinho com ela. E aí onde se mistura um pouco essa história de começa essa sede, a nossa sede lá em São Pedro da Serra, né? Que o lugar onde eu fui morar há 20 anos, que o Alex também foi, outro parceirão teu também da época da Cássia. Alex Perdino. Outro padrinhozão do Chicão também. E lá em São Pedro, a Cássia fazia uns shows pirata, assim, fora do escritório, né? Que ficaram até famosos, no documentário lá conta uma parte bem bacana. E a partir dali o Chico também, desde sempre frequentou São Pedro. Por acaso a Júlia também começou a frequentar São Pedro quando novinha. E todo esse esquema nosso de começar a postar nas composições da galera e fazer gravações caseiras, e de um tempo pra cá a gente firmou essa parceria que é uma coisa que eu sempre desejei ter, assim, de alguma forma, fazer alguma coisa bacana com a obra da Cássia. Então hoje a gente está numa união muito bonita, assim, com o Eugênio e o Chico. E como a Júlia estava contando, eu a conheci, vai fazer 4 anos. Aí a gente começou a gravar umas coisas e logo que o Eugênio viu também, ela adorou e falou, pô, vamos agitar isso aí,
vamos fazer isso junto. E daqui a pouquinho algumas coisas, algumas realidades da Cássia começaram a brotar. Esse trabalho de compilação do trabalho da Cássia, isso vocês estão fazendo, né? Vocês Chico, juntos, basicamente? Sim, o Chico tá sempre acompanhando tudo o que acontece, e a gente, de um tempo para cá, tá muito entrosado assim. Até lembro que uma vez você me pediu uma coisa, eu te mandei. Sim, você me mandou uns áudios. Que a Cássia, um canja da Cássia no meu show. Existe muita coisa bacana por aí, né? Solta, assim, que dependendo do tipo de organização, pode fazer parte aí de. Fazer alguma coisa. Como esse primeiro trabalho que a gente vai lançar agora do selo. É uma seleção de 10 canções da Cássia sozinha tocando violão e voz em Brasília. Que barato isso. E é muito bonito, cara. Porque tem. Deve ser lindo. E ali ela já estava descobrindo o repertório, né? E pesquisando as texturas, o jeito de cantar. E as 10 músicas que estão nesse disco são inéditas na discografia dela. Não tem nenhuma música repetida. Olha que barato. Todas são novas. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu tenho assim, um respeito e uma admiração enorme pela Cássia. E do tempo que eu trabalhei junto com ela, que eu trabalhei um bom tempo com a Cássia tinha uma capacidade de descobrir o belo nas coisas que é uma coisa louca, cara. Eu lembro que a Cássia chegava, às vezes ela vinha tocar uma música, mostrar uma música pra gente, bicho, eu pirava com a música, eu falava, pô, que música boa, cara. E de repente quando eu ouvi o original... Tava uma porcaria. Eu ouvi o original, cara, bicho, é isso que era a música? Sabe? É muito louco, porque eu falei, cara, essa música, assim, algumas músicas, assim, se eu tivesse ouvido, eu já teria descartado. A Cássia, ela vai lá, ela procura, não, peraí, que tem um lance aqui, e ela puxa, e ela conseguia buscar naquilo o melhor da música. Ela era genial Era um negócio assim que eu falava, cara, como é que essa mulher conseguiu Ela era isso, genial cara? para imaginar o que ela faria com aquela música, né? Como é que ela ia fazer com a voz dela. Ela tinha uma Porque ela colocava uma marca muito forte, né? Muito forte, muito forte. Então isso é uma coisa que eu sempre admirei muito, assim, sempre respeitei muito assim, a Cássia como artista. Falei, pô, ela tem essa capacidade de extrair o melhor das coisas, né? Ela pegava uma coisa assim que se qualquer pessoa ia passar, falava, não, essa música não é legal. Ela, não, peraí, essa música é boa, assim, peraí, tem um lance aqui. Aí ela vai e valoriza, quando você ouve, você fala, pô, que musicaço. Eu acho que nem o compositor sabia que era tão boa a música. Verdade. Né? Muito louco isso. Isso é um dom, né? Um dom raro, né? Uma coisa que... eu acho que uma grande genialidade dela talvez fosse isso aí, né? Achar os números que ela ia fazer alguma coisa muito especial. Né? Era sempre uma coisa especial. E eu lembro da música do Francisco, né? Que virou o nome do Chicão. O Francisco, que é uma música linda, né? A versão do Milton é maravilhosa, né? Que é só o Milton com Hancock. Porra, aquilo ali é demais, né? E eu lembro que eu fazia no meu show, que até você também, porra, a gente trabalhava junto, né? Você produzia esses shows comigo. A gente via junto essa coisa de roteiro, e convidados. Roteiro, tudo, E eu fazia essa música no show numa onda completamente diferente da que eu gravei no disco, né? E eu lembro quando eu ia gravar isso no disco, eu ia gravar na onda que eu fazia, né? E aí eu lembro que você falou, não, vamos chamar a Cássia para fazer isso. E quando a Cássia entrou, a música mudou completamente. A música fez assim, né? Porque ela imprimiu um lance, né? E aí mudou tudo. Aí até a instrumentação. Eu tocava uma guitarra MIDI, lembra? E abri o tema tocando violão de aço, né? Aí abri o tema com a violão de aço, depois botei uma guitarra com distorção, porque o MIDI eu usava no meu show, uma guitarra meio um jazz assim, meio... Era um jazz meio contemporâneo, assim, uma coisa... Aquele som de synth do Pet, do Pet, né? meio na som do Pet. E aí, quando a Cássia entrou, eu falei, não, então vou fazer de guitarra, com distorção. Virou aquele balada blue, né? Um troço assim. Mas continuou com a mesma harmona e com a mesma ideia de arranjo, só que aí botei a Cássia para cantar a segunda voz do negócio, né? E ela fazia um solo, que ela arrebentou. Não, o solo é incrível. Solo, e é um tom alto para ela e ela vai embora. O tom não tem nada a ver. E ela não quis mexer no tom. É um berreiro danado. A gente achou que o Chico ia nascer no dia do negócio. Você sabe que depois teve uma época que ela colocou essa música no show dela. Sim. Você lembra disso? Eu lembro no Jazz Mania, essa música foi tocada. Mas a gente mudou o tom. No show dela, a gente passou para Ré menor, ela cantou em Sol menor. Me lembro que tinha um lance que o Elcio Cafra puxava o beat, era no segundo, era no mesmo tempo do segundo.
É o 120 BPM. Eu acho que era isso aí. Tinha uma jogada dessa. Muito louco, cara. Então, a gente já viveu um monte de coisa bacana juntos, assim, em estúdio, em show. Muito. E esse momento agora é juntos, né, de uma certa forma. Um ciclo muito bacana para mim, assim, é uma alegria gigante, assim, tá com essa parceria com o Eugênio e o Chico, e a gente mexendo com a arte da Cássia e com artistas novos ao mesmo tempo, né? E tá tendo uma resposta muito bacana com o trabalho da Júlia e do Chico de um tempo para cá, muito mesmo, muito bacana. Então vamos chamar os dois e a gente fecha tocando alguma coisa. Vamos embora. Vamos, então vem Chico, vem Júlia, a gente fecha. Vamos tocar uma composição do Chico, então, beleza. Maravilhosa. Garoto da Soleira. Beleza. Valeu, Chico. Cinza, nada de anormal. Umas crianças bonitas correm no quintal. E o garoto da soleira não sai do degrau. Essa gente tão dispersa passa por aqui. Uma menina esquisita sorri para mim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não. Um dia de céu azul, pardal e coisa e tal. Limite de velocidade, nada de anormal. Faz tempo que a cidade passou por aqui. E faz tempo que o concreto já grudou em mim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não molha o meu jardim. E a chuva não. Obrigado, gente. Bom demais ter vocês aqui. Júlia arrasou. Chicão, Rodrigo. Valeu, cara. Valeu, valeu, moçada. Muito bom, muito bom. Aí acabou. Aí o programa vai acabar assim. Vai acabar assim. Aí acabou.